Como é que nós respondemos? Está de nós. O amor de Cristo Nos uniu. Isso. Agora vamos responder já com vida, convicto de que de facto o amor de Cristo nos reuniu. A paz esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. É verdade. Esse amor de Cristo nos uniu, nos reuniu, faz com que todos nós tenhamos um único espírito. Todos nós sejamos mulheres e homens que lutam pela unidade. Homens e mulheres que partilham as suas dificuldades, partilham as suas alegrias e as suas tristezas, partilham os seus problemas, partilham as suas derrotas e as suas vitórias. Porque o amor de Cristo faz-nos solidários. É a mensagem que nós tiramos da primeira leitura. Todos aqueles que abraçaram a fé tinham um único coração. Eles traziam todos os seus bens e os colocavam aos pés dos discípulos, e os discípulos os distribuíam a todos. Ninguém passava dificuldades nem necessidades. É exatamente o Espírito que deve mover, deve levar a todos nós como comunidades, irmãs e irmãos. Todos nós formados, banhados no mesmo Espírito, batizados pelo mesmo batismo, o amor de Cristo faz-nos mais do que vencedores pela fé. Quem é o vencedor? Quem é o vitorioso, senão aquele que acredita, aquele que tem fé que Jesus Cristo é o Senhor. É a segunda leitura. Este é o que venceu o maligno. Este é o que venceu o egoísmo. Este é o que venceu a soberba. Este é o que passa por cima de tudo. Este é o que faz com que o sofrimento se torne uma ocasião necessária para que o amor de Deus triunfe cada vez mais. É a mensagem que nós encontramos na segunda leitura, que São João nos escreve nessa sua primeira carta, no capítulo 5, até ao capítulo 5, versículos 1 até ao versículo 6. No Evangelho, aquele Jesus que nos deixa a paz por amor e que nos faz compromissados uns para com os outros, aparece pela terceira vez. Portanto, estamos na fase das aparições. Apareceu primeiro a Maria Madalena, apareceu a Simão, apareceu aos discípulos de Emaús, e hoje, numa primeira fase, aparece aos discípulos, menos Tomé. E quando Jesus aparece, lhes diz: a paz esteja convosco. E como os discípulos estavam felizes, estavam como que emocionados, não podiam acreditar logo de primeira, Jesus descobre certas dúvidas, algumas dúvidas neles, e diz: olhem para mim, olhai as minhas mãos, olhai os meus pés e olhai o meu lado aberto, sou eu mesmo, não tenhas medo. E os discípulos então ficaram muito felizes, porque na verdade Jesus tinha ressuscitado e lhes tinha aparecido. E como é que ele apareceu? As portas estavam fechadas com medo dos judeus por causa da perseguição, já que Jesus foi morto, e ele havia dito: se ao mestre maltratam, se ao mestre batem, se ao mestre crucificam, se ao mestre matam, ao discípulo farão a mesma coisa. Então os discípulos ficaram com medo, e por isso é que fecharam as portas e estavam lá rezando. E num momento em que ninguém pensava, apesar das portas estarem fechadas, Jesus aparece como se fosse um fantasma, mas afinal de contas não é um fantasma, como se fosse um espírito do outro mundo, mas afinal de contas não é. Jesus aparece no meio deles como um corpo glorioso. O corpo glorioso rompe as barreiras, elimina as dificuldades. Já para quem ressuscitou com Cristo não existem problemas, não existem conflitos, tudo pode ser mudado, porque Jesus é a sua vitória. É exatamente a segunda leitura. Todos aqueles que acreditam que Jesus Cristo
ressuscitou e fazem da sua vida um constante ressuscitar com Ele, naquele preciso momento, eles passam por cima, dão a volta por tudo. E então os discípulos, quando veem Jesus, ficam felizes, só que como faltava um, que era Tomé, quando Tomé aparece, lhe contam a novidade. Olha, Jesus ressuscitou e ele esteve no nosso meio. Esteve conosco, falamos com ele, nós vimos, nós o apalpamos, nós concretizamos, de facto ele está vivo. Tomé diz assim, olha, se eu não acreditar, se eu não vir, eu não acreditarei. 8 dias depois, Jesus aparece de igual modo, agora também lá dentro, no meio dos discípulos. Jesus aparece e ele diz a todos, a paz esteja convosco novamente. Como o Pai me enviou, eu também vos envio para que vocês sejam testemunhas da ressurreição. Para que vocês sejam agora o canal da graça. Vocês agora sejam os porta-vozes da vitória, do bem sobre o mal, da vida sobre a morte. Sejam testemunhas nas vossas casas, nas vossas famílias, nos vossos lugares de trabalho, em todo e qualquer lugar onde quer que vocês estejam, sejam testemunhas da minha ressurreição. Jesus dirige-se a Tomé e diz assim, Tomé, venha para cá, não sejas incrédulo, não sejas cabeça dura, cabeçudo, acredite, olha as minhas mãos, olha os meus pés, sou eu mesmo. E Tomé olha para Jesus, viu-se apanhado e diz, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumente a minha fé. E Jesus diz assim, Tomé, você acredita no que eu disse? Bem-aventurados são todos aqueles que acreditam sem terem visto. É engraçado que nós podemos fazer uma leitura positiva da dúvida de Tomé. Foi graças à dúvida de Tomé que todos nós somos abençoados. Porque o capítulo das bem-aventuranças estava completado, eram simplesmente 8 bem-aventuranças. Aliás, o livro de Mateus nos diz as bem-aventuranças. Bem-aventurados, capítulo 5. Agora aparece como que uma nova bem-aventurança. Bem-aventurados são todos que acreditam sem terem visto. Portanto, na dúvida de Tomé, estão eliminadas, estão concentradas todas as dúvidas posteriores. As suas dúvidas sobre a ressurreição foram eliminadas graças à dúvida de Tomé. Portanto, meu irmão e minha irmã, não sejas mais duvidoso, porque Tomé já mandou com você. É preciso que você acredite realmente em Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Ele é a nossa vitória. Ele é a garantia da verdadeira felicidade. Ele é aquele que nos mostra o caminho do verdadeiro sucesso. Sem Ele, ninguém vai ao Pai. Amém? Amém. Então, cientes e eliminadas todas as nossas dúvidas, incertezas, e levados pelo amor, que é partilha, que é serviço, que é compromisso, vamos nos colocar em pé, professar a nossa fé nesse Cristo ressuscitado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,